12 anos, quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha paralisia facial, que os médicos não encontravam solução mais. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu fui chamado para ir na igreja, Deus me curou dentro da igreja. Uma criança dentro de um lar que só eu sou crente, cristão. Só eu e minha avó. Na época meu primo também é. Hoje ele está voltando para os caminhos do Senhor. Dentro de um lar, tendo um alicerce. Deus me chamou aos 12 anos de idade para mudar a minha geração, para mudar a minha família. Porque hoje eu sou o espelho da minha casa e da minha família. Hoje a minha mãe olha para mim e pede conselhos para mim. Eu não sou a melhor pessoa, mas Deus ainda escolhe os pequeninos. Deus ainda tem a forma de trabalhar nos seus meios. Amém? Foi me dado a oportunidade de estar ministrando, escolher o texto. Eu sei que é um culto com as crianças, mas eu sempre tenho a intimidade de falar: Senhor, escolhe a palavra que eu vou estar ministrando, porque a palavra não é minha, é tua. A palavra ainda é do Senhor, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Assim, antes de adentrar ali, eu falei para minha esposa: quem você vai louvar? Vamos ver se Deus confirma a mensagem. E ela me contou o hino que ela ia louvar. Eu falei: o Senhor está nessa palavra. E desde o começo do culto, Deus está falando que está guardando, que Deus está movendo para nós ser forte. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar em nossos corações nessa noite. Basta você glorificar e exaltar o nome do Senhor e estar com o coração aberto. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Um texto que eu dou o título de O Peso de Ser Escolhido por Deus. O peso da chamada. Todos acharam? Diga amém. Que diz assim, o versículo 7. Ó Senhor, é minha tradução um pouco diferente. Ó Senhor, Tu me iludiste e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque. Porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Versículo 9. Então eu disse: eu não farei mais menção dele, nem falarei mais em seu nome, pois a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de me conter e não posso mais. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para mim adentrar um pouco nesse texto, eu quero que os irmãos redobrem a atenção. Quando Jeremias ele foi chamado assim pequeno, jovens, ele foi levantado como profeta para poder pregar uma palavra dura para um povo que estava disperso aos olhos de Deus, que não queria mais saber de Deus, um povo que não queria mais ouvir o que Deus queria para eles, um povo que estava sendo desobediente aos olhos do Senhor. E Jeremias é chamado por Deus assim, com sua criança, na sua adolescência. Assim, quando a palavra do Senhor veio a Jeremias no capítulo 1, no versículo 4, assim veio a palavra do Senhor a mim dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei para o profeta. E no versículo 6, Jeremias vai falar: ó Senhor, eis que não sei falar, porque ainda eu sou um menino. Jeremias ele foi escolhido a dedo para pregar a uma nação que estava
distante aos olhos do Senhor. Escute bem isso. Redobre a tua atenção. Quando Jeremias é levantado para pregar a uma vocação a qual Deus chamou para ele, deu a oportunidade para ele ministrar as boas novas de Deus para um povo, se eles não se arrependessem, se eles não se prostrassem diante do Senhor, Deus iria vir comover para tratar com essa geração, ao povo de Israel, ao povo de Judá, a uma nação que Deus escolheu, mas que Deus o ama, a uma nação que não queria mais saber de Deus, que Deus precisou levantar vários e vários profetas, porque Deus, assim como Ele prova o seu amor, Ele quer tratar com o teu povo. Assim como Deus nos ama, Ele vai nos tratar todos os dias, porque Ele te escolheu desde o ventre. Ele me escolheu desde o ventre. Se você está aqui nessa noite, não foi mero do acaso, é porque Deus te escolheu. É porque Deus te chamou para algo grande nessa terra. E o peso do chamado, quando Deus nos escolhe, é pesado, dói, muitas vezes machuca. A gente perde noites de sonos e vemos que o que passamos a partir do momento que a gente escolhe de viver para Deus, escolhe de viver para Cristo, porque o peso da chamada dói na nossa alma. João, então você quer dizer que a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu não vou viver alegre todos os dias? Você não vai viver alegre todos os dias. Tem dias que você vai chorar, você vai se tremer, você vai dizer: Senhor, eu quero parar, eu quero desistir. Mas o Senhor está no controle ainda da tua vida. O Senhor está movendo a tua casa para te garantir para um futuro próspero, porque Ele te escolheu. Jeremias, ele vem pregando, ele vem mostrando, ele vem: ora, vocês precisam se consertar, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se tomar uma posição. Imagina para o pastor pregando todos os dias aqui, que muitas vezes uma mensagem que você não quer ouvir, mas que precisamos tomar uma posição na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer ouvir mensagem desse tipo. A gente às vezes todos os dias quer ouvir uma mensagem que massageia o nosso ego. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu não vim para massagear o ego de ninguém. Eu quero te dizer que Deus ainda está no controle, mas precisamos tomar uma posição diante do Senhor. É difícil, irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui, o peso da chamada. Assim, quando eu comecei aqui, que eu peguei o microfone, quando eu aceitei a Jesus, quando Deus começou a me movimentar na casa dele, teve um tempo que eu saí da presença do Senhor, na minha adolescência, fui conhecer o mundo, fui conhecer os manjares do mundo. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas sempre, quando eu fui embora dessa cidade, quando meus pais separou, eu sempre via minha mãe todos os dias onde eu morava tentando suicidar. Ela tentou várias e várias vezes. Eu de madrugada, saindo no escuro, no meio do mato, da fazenda, buscando a minha mãe, porque ela tentava se matar. E eu sempre estava atrás dela. Eu não entendi o porquê. Tantas coisas que eu passei na minha adolescência. Quando eu voltei para Cacilândia, eu não queria mais saber da casa do Senhor. Falei: Senhor, se for para mim passar isso, eu não quero ser cristão. Eu não quero ser crente. Eu vou viver minha vida. Eu tinha um sonho. Eu sei que todas as crianças têm, ser jogador de futebol. Tá aí o Pedro, a gente conviveu na adolescência, não quero entrar em nada, mas a gente fez bagunça já na adolescência, a gente já fez várias coisas na adolescência, mas Deus sempre tem um projeto para aquele que Ele escolheu.
Mesmo você fugindo da casa do Senhor, mesmo estando difícil, Deus ainda tem um projeto para aquele que Ele escolhe. E Jeremias estava dizendo: Senhor, eu sou pequeno, sou falho, eles não vão me ouvir. E realmente ele estava certo, ninguém queria dar crédito para Jeremias. Ficou 40 anos pregando e ninguém se arrependeu, a ponto de ser jogado no poço. Pessoas zombaram de Jeremias. A humilhação. Muitas vezes na minha adolescência, quando eu estava no meio das minhas rodas dos meus amigos, entre aspas, que eles me ofereciam bebida e eu falo: não, eu não quero, eu estou fora da casa do Senhor, mas eu não faço esse tipo de coisa. E eles me zombavam de crentinho, de santarrão. Mas eu sempre tive uma maturidade, eu nunca deixei ser levado pela que as pessoas me influenciassem, porque eu sabia que Deus tinha algo comigo mesmo longe dele. E assim, quando eu voltei para a casa do Senhor, que eu falei com 16 anos de idade, eu falei: eu vou aceitar, eu vou batizar nas águas, e eu quero ter uma mudança na minha vida. Chega de sofrer, chega de querer passar dificuldade, porque até esse dia eu estava pensando, eu falei: Senhor, se fosse no dia de hoje, tudo que eu já passei, eu não suportaria. Porque parece que quando a gente é criança, a gente deixa para lá, a gente está vivendo a nossa vida. Mas quando a gente chega na adulto, eu não tinha planos para casar, eu não tinha pensamento para casar, não tinha pensamento para ter filho, porque tinha uma dificuldade enraizada em meu coração, dentro da minha família. Eu falo: eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero construir uma família. Hoje está aí a minha esposa, a minha filha, porque Deus tem uma escolha na nossa vida. Você pode até correr, você pode até distanciar dos caminhos do Senhor, mas se Deus te escolheu, se Deus tem um chamado para a vida, para a tua vida, fica tranquilo. Ele nem que está doendo, nem que está machucando, mas Ele está consolando o teu coração. E Jeremias, mesmo sendo zombado, jogado ao poço, durante 40 anos pregando, e ninguém se arrependeu, ninguém se prostrou aos olhos do Senhor. Aí Jeremias, nesse capítulo 20, vai dizer para Deus, no versículo 7, olha a audácia de Jeremias, olha o que Jeremias está dizendo para o Senhor: Senhor, Tu me iludiu, o Senhor me iludiu, Senhor, eu estou servindo de escárnio, eu estou pregando todos os dias, e ninguém se arrependeu, eu estou cansado disso, eu quero parar disso. Eu quero parar de pregar, eu quero parar de cantar, eu quero parar de ser líder de criança, eu quero parar de estar na casa do Senhor, eu não quero mais saber de estar na igreja. Aí Jeremias está dizendo para Deus: eu estou cansado disso, o Senhor me iludiu. Olha a audácia de Jeremias. Mas Jeremias, mesmo ele está sendo audacioso diante do Senhor, eu acho que ele tinha crédito com Deus ainda. Porque ele pregou 40 anos, foi humilhado, foi maltratado por pregar a palavra do Senhor, mas mesmo assim ainda não tinha desistido, ao ponto de chegar nesse texto, dele querer falar: Senhor, o Senhor me iludiu, para mim chega, eu entrego hoje. Quando eu li esse texto, a primeira vez que o Senhor me mostrou esse texto, é o retrato da minha vida. Eu falei: Senhor, o Senhor me iludiu. Muitas vezes a gente questiona Deus, fala: Senhor, cadê as promessas que o Senhor tem para a minha vida? Cadê os planos que o Senhor tem para minha casa? Parece que eu não vejo nada acontecer, parece que eu não vejo nada de mudar de forma, parece que eu não vejo o Senhor fazer nada na minha vida, o Senhor não está comigo. Mas Deus me trouxe essa noite para dizer: o Senhor está contigo, Deus está te conduzindo, Deus está te guardando, Deus tem projeto, Deus te ama ainda. Porque o peso da chamada dói. Aquele que Deus escolhe dói. É difícil, não vou falar para você que é um mar de rosa por estar na casa do Senhor.
por você vir aqui adorar o Senhor todos os cultos. Falar, eu vou mais um dia naquele culto. Quantas vezes eu tenho certeza, se eu for perguntar aqui nessa noite, se eu perguntar para alguém nessa noite, falar assim, é mais um culto que eu vou para a casa do Senhor, mas com o coração contrito, machucado, querendo parar, querendo desistir, mas eu vou ali porque o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar refrigério, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai mover o meu coração. Eu contei esse testemunho esse dia na sede, de você querer parar, mas quando Deus te escolheu, não tem como você parar. Assim, antes de eu casar, eu tinha ouvido algo dentro da igreja, de uma pessoa, de um líder, que me machucou muito. Eu falei, eu não quero mais saber de igreja. É o último culto. Eu não quero mais saber de crente. Se for para ficar nessa humilhação. Porque a gente vive dentro do século 21. Que as pessoas começam a apontar o dedo. Achar que só você erra. Só você toma as decisões erradas e elas não. E eu ouvi muitas vezes isso. Ao ponto de eu pensar, eu vou parar, vou querer desistir, não quero mais. Era o último culto. A forma que Deus trabalha, preste atenção, fique ligado. Eu pensei, Senhor, hoje é meu culto, meu último culto. Hoje eu entrego tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, eu entrego hoje, acabou. Até o que, obrigado por Senhor ter cuidado de mim, da minha casa. Eu pensei nisso na hora, e eu fui para o culto. Hoje, a missionária Marta, que dorme no Senhor, ela chegou no culto, ela não ia no culto nesse dia, ela chegou à frente para orar, e eu estava no último banco, não tinha cargo nenhum na igreja ainda, não era nem diácono, não, era diácono sim, perdão. Aí eu sentado no último poltrona da igreja, a Marta falou assim, Deus me trouxe nesse culto, eu não ia vir, Deus me trouxe aqui nesse culto, porque tem uma pessoa que está querendo parar, e hoje é o último dia, o último culto dela. Eu estava no fundo da igreja, já entrei em desespero. Já comecei a derramar lágrimas no meu coração. Por fora, homem forte, não chorava. Porque a gente tem uma maturidade que o homem não chora. Mas quando Deus toca no íntimo do seu coração, quero ver o homem não chorar. Eu sentado no último culto, no último banco, e ela falou assim, eu não sabia por que eu vinha, mas quando eu adentrei a porta, eu vi por que Deus me trouxe no culto essa noite. E ela apontou para mim e falou assim, esse hino eu dedico para você, João Vitor. Sem saber de nada, não tinha contado nem para Ana. E a gente estava namorando. Eu tinha nem contado para ela. Só eu e Deus, é o último culto. E Deus faz uma pessoa falar com a gente. Para você ver o peso da chamada quando Deus chama. Se você quer parar, se você quer desistir. Às vezes alguém entrou aqui nessa noite com um pensamento diferente. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está te dando fortalecimento para você vencer, ganhar essas barreiras, esse algo que está oprimindo na tua mente, no seu coração. Deus vai te dar fortalecimento hoje para você vencer mais um obstáculo. E a partir daquele momento eu falei, Senhor, então é isso, eu vou continuar na tua casa. E nunca mais pensei em sair da igreja. Eu vi o quanto Deus me ama. E esse testemunho ao qual eu acabei de falar é o mesmo retrato de Jeremias. Jeremias está dizendo, Senhor, eu quero parar, eu quero desistir, porque o Senhor me iludiu. Olha o versículo, é claro, versículo 7. Se quiser pôr no telão, fica à vontade. O Senhor, tu me iludisse, eu fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Jeremias está dizendo, o Senhor foi forte ainda na minha vida. E no versículo 9, ele vai dizer para os irmãos entender a forma que Deus tem no nosso coração. No versículo 9 vai dizer, então eu disse, eu não farei menção dele,
nem falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava guardada no meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos. Jeremias estava dizendo: eu quero parar, eu quero desistir, mas a tua palavra ainda está forte no meu coração, está enraizada nos meus ossos, está pregada ao ponto de eu não me conter mais. Eu desisto, o Senhor venceu, o Senhor ganhou mais uma vez. Jeremias está dizendo: eu queria parar, eu queria desistir, mas o Senhor prevaleceu na minha vida. O Senhor está presente no meu coração. E assim eu encerro esse texto dizendo: está doendo, está machucando, está difícil. Aguenta mais um pouquinho, porque Deus te escolheu. Deus tem um projeto. Quem sabe você que aqui está nessa noite, essa mensagem era para você, não era para outra pessoa. Quem sabe você está dizendo: nossa, fulano podia estar aqui nessa noite. Não, essa palavra veio para você. Se você está aqui nessa noite, é porque essa palavra tem uma direção no seu coração. Essa palavra está entrando no seu coração, na sua mente, para você entender: o peso da chamada dói, mas o Senhor está com você. O Senhor está te guardando. Eu tenho certeza que vidas aqui, quantas vidas já quis parar, quis desistir. Eu já fui um desses, de querer parar, de querer desistir. Mas o Senhor está dizendo, o Senhor sempre me diz: não, eu tenho planos com você. Eu tenho um projeto com você. Esse dia para trás, uma pessoa chegou em mim e falou assim: você é presbítero e não senta em cima do púlpito? Porque eu fico lá no som, auxiliando os meninos junto com a live, com as coisas que acontecem no culto. Eu falei para ele: eu não preciso ter cargo para poder fazer algo para o Senhor, porque o Senhor já fez algo por mim. Você não precisa ter cargo para estar na igreja, porque o Senhor já tem algo com você. O Senhor já tem algo preparado para a tua vida. Você não precisa estar na frente de trabalhos para Deus ter intimidade com você, para Deus cuidar de você. Eu quero te dizer nessa noite: independente aonde você está, ou cargo, ou liderança, o que você faz ou não dentro da igreja, se você é apenas mais um que senta no banco, mas você é apenas mais um que Deus te escolheu todos os dias, que Deus guarda e te conduziu todos os dias. Imagina Jeremias se tivesse parado durante 40 anos pregando, queria desistir, mas ele chegou a pensar em desistir. Mas todos os dias que a gente pensa em parar, Deus vem com um bálsamo do Espírito Santo e derrama no nosso coração. Quantas vezes você já acordou pela manhã pensando: é apenas mais um dia, eu sei que nada vai mudar, eu sei que nada Deus vai fazer por mim, porque parece que Deus não me olha, parece que Deus não está no controle desse barco. Mas Deus está dizendo: eu estou sentado na polpa do barco, olhando a tempestade. Essa tempestade não vai te matar, ela vai te fortalecer cada vez mais. Você vai entender e falar assim: essa tempestade realmente não é para a morte, porque o Senhor está conduzindo a águas tranquilas na tua vida, no teu lar, no teu coração. Fique de pé nessa noite.